são as barreiras do mercado brasileiro que ainda servem de empecilho para o desenvolvimento de um setor inovador como este? Quais os pré-requisitos para fomentar a cultura de inovação? Inovação, a gente não tem como empreender, como inovar, sem a nossa liberdade. Eu achei muito bacana que o Leandro Nardoc, ele fez uma analogia que eu acredito bastante, que é a conexão entre o capitalismo e a inovação. Como se uma versão talvez mais explicada e melhor correta seja chamar capitalismo de inovação, porque é a busca do crescimento, a busca da modificação. E a gente vê que a inovação ela pressupõe necessidade de capital, né, e liberdade para ele poder fazer. Então o capitalismo tem uma conexão muito forte com isso, né? Como é que está a nossa inovação, né? Quando a gente vê os grandes locais de inovação no mundo, né, Cássio, né, Galó, tu pega o que está acontecendo em Austin, a gente vê Tel Aviv, Berlim, Madrid, Lisboa, quase todos eles assim, eles têm alguma coisa em comum esses ambientes, né? Que é primeiro um ambiente de inovação, um ambiente adequado para o empreendedorismo. Nós temos aqui no nosso estado, nós temos a nossa Porto Alegre. O Fórum da Liberdade aqui, quantas sementes vocês não semearam do empreendedorismo no Fórum da Liberdade? Isso é fundamental, quer dizer, uma prefeitura e um governo de estado pró-empreendedorismo, com ações permitindo a liberdade, permitindo a liberdade econômica. A gente vê um ecossistema pujante, né, Galó, com o nosso Caldeira, com nossos parques tecnológicos. Não sei se todos sabem, mas o Rio Grande do Sul tem a melhor média de startups per capita do Brasil, né? Então, o nosso ecossistema de inovação gaúcho, ele é pujante, o brasileiro é pujante, Latinoamérica é pujante. A importância da academia trabalhando para gerar talento e gerar conexão entre a inovação e gerar esse processo. Nos faltava o que a gente vê nesses ambientes de inovação pujantes no mundo: acesso a capital e conexão global. Eu tive a felicidade na vida de ter duas famílias que acreditaram em mim na GetNet, né? A família Correia, a família Stumpf. Sem eles terem investido, acreditado, co-construído, não teria construído a GetNet. Depois eu quis investir aqui, né? Não quero ir para outro país, eu quero mudar o meu país. Nós estamos vivendo momentos importantes de que a gente está subindo a maré e a maré está vindo. Então, as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito que as coisas acontecem porque as pessoas se mobilizam. E esse que é o processo, né? A gente só vai conseguir fazer mudanças se todos estiverem engajados, né? Então, que todos aqui saiam cada dia mais engajados desse fórum, de todos mais, para que a gente possa realmente usar dessa liberdade e fazer com que a inovação seja pujante para o nosso crescimento. Eu nasci em 80, então sou nativo digital de monitor de tubo, um pouquinho diferente. Mas eu meio que nasci, me cresci, mergulhado com a cabeça dentro do computador. E logo eu acabei, quando eu ia estudar, escolhi um curso, pensei, bom, já que eu não sou tão normal, vou fazer ciência da computação. Logo no segundo semestre, quando eu tinha 18 anos, eu resolvi abrir uma primeira empresa. E falhei miseravelmente, deu errado. Tentei uma outra vez, com 20 anos, abri uma outra empresa quando a internet estava começando a decolar aqui no Brasil, mas um pouquinho também deu errado. Nesse meio tempo, abri uma terceira startup. Não tinha esse termo até naquela época, né? Era abrir uma empresa, não tinha esses nomes chiques. Então, abri uma outra empresa, também lá deu errado, e eu estava quase desistindo de empreender. Tudo isso sem dinheiro, mas morando na casa dos meus pais, eu tinha essa vantagem, onde eu não precisava sustentar a minha família nem nada, era só eu e minhas ideias. E aí, abri uma quarta empresa, e de lá nasceu a Zenvia com 22 anos. E de lá eu fui entendendo toda a capacidade que eu tinha como empreendedor, usando a inovação e vivendo esse mundo da nova economia. Pois bem, de lá para cá a gente conseguiu ser super bem sucedido, fez um caminho bootstrapped, sem receber investimento de fora para crescer, reinvestindo o próprio dinheiro da empresa, dinheiro que vinha dos clientes, até porque a gente não tinha nenhum, e até que a gente chegou a abrir o capital em 2021 lá na Nasdaq, se tornando a primeira empresa de toda a América Latina de software como serviço a abrir capital nessa bolsa americana. Pois bem, ao longo dessa trajetória toda, eu consegui entender um pouco como é que funciona essa terra das maravilhas do capital, da inovação, esse mundo de tecnologia relativamente excêntrico, dinheiro extremamente barato. Despejado, jorrado para empreendedores de PowerPoint, fazendo então seus milagrosos, né, multiplicações de valuation, onde o valor ele não vem pela geração
de caixa ou de lucro, e sim pela última linhazinha do Excel, chamada perpetuidade, que cabe qualquer coisa para quem é de finanças aqui, mexer 2 ou 3 variáveis e criar um valuation de 47 bilhões de dólares ou qualquer outro número que o valha. O importante é ir marcando o preço sempre para cima, porque, né, no mundo de dinheiro infinito, tudo vale. Até que, em um certo momento, isso começou a parar de funcionar. E aí a gente volta ao mundo real onde as empresas são feitas com eficiência, elas são feitas olhando se a gente cresce e se a gente aloca bem os nossos recursos, conseguindo fazer uma gestão que ela é coerente, produtiva e que no fim do dia a gente está construindo algo que pode durar por um bom tempo porque é sustentável no mundo real, não no mundo das maravilhas do capital infinito. Isso tudo é muito interessante ao ser um empreendedor de nova economia, porque na verdade essa diferença do mundo de tech, que antes, ou até pouco tempo atrás, podia ser considerado como uma certa elite, algo como uma casta, uma separação de que, olha, aqueles caras não precisam gerar dinheiro. O resto inteiro do mundo precisa gerar dinheiro. Aqueles caras não precisam. Isso, felizmente, está acabando. E agora a gente volta e chega a uma realidade onde não faz diferença, todo mundo tem que gerar valor. Porque agora, não é só por causa da inflação, é porque o mito de que tech ou inovação pertence a um grupo pequeno, seleto, restrito, é uma mentira. Tecnologia está na mão de todas as empresas aqui, do agronegócio no interior do estado, as indústrias que fazem automação há muito tempo, aos bancos que são puramente tecnologia, todo mundo tem tecnologia, não é mais domínio de ninguém. E a gente entra em um novo caminho agora para o futuro, que eu acho que abre as portas, é algo que nunca houve na história da humanidade, assim como a gente teve lá atrás a Revolução Industrial, que, claro, com as máquinas a vapor, trouxe uma produtividade absurda lá para a indústria, que era o grande gerador de riqueza e capital da época. Agora a gente tem um novo elemento, que não é o blockchain, não é o metaverso, é a inteligência artificial, generativa. A tecnologia, ela sempre serve ao ser humano. Do fogo até a máquina a vapor, até o carro, o avião, o computador, a internet, e agora a inteligência artificial. E isso é fantástico. Esse é o mundo novo e ele não pertence a uma nova economia, ele pertence a todos nós. Se a gente for verificar assim, desde o IBM /360, né, que ocupava uma sala, até um microcomputador, certamente levou 15 a 20 anos para chegar nisso. O smartphone, o tijolão aquele da Motorola, ele nasceu em 1900 e alguma coisa. Até chegar o Steve Jobs, levou, quem sabe, 15 anos. Só que agora, né, nós estamos diante de uma revolução tecnológica das ferramentas digitais, que ela é muito mais rápida do que todas as outras inovações. E isso, né, isso cria um problema muito grande, tá? Porque a mudança é muito grande. E tem muitas empresas que precisam se reconfigurar. Não é? Porque reconfigurar uma empresa da forma normal de operação para uma empresa que se digitaliza é um negócio muito difícil. E algumas empresas sequer estão se dando conta da importância de que isso deve acontecer, porque quem não acontecer vai ficar pelo caminho. Agora, para conseguir fazer isso, é necessária uma determinação, uma disciplina, que isso só acontece se o grande líder, seja ele o acionista controlador, seja lá o executivo principal, ele mude o mindset dele e use todas as suas forças e as suas energias para fazer essa transformação. E é uma transformação que normalmente deixa 30% pelo caminho. 30% das pessoas ficam pelo caminho, ou elas não entenderam, ou elas não querem entender. Não dá para você digitalizar uma parte de uma empresa. Não adianta digitalizar o sistema, a parte financeira da empresa,
se não está digitalizada a área de recursos humanos, a área de logística, ou a área de compras. Tem que haver uma digitalização total. Então, é uma transformação que exige a transformação de pessoas e a transformação de empresas, para que a gente consiga realmente atingir, não é, a coisa. Hoje ficou muito mais fácil você desenvolver ideias. Você não precisa comprar equipamentos, hardware. Você aluga a nuvem, é muito mais barato. Você tem softwares prontos. Assim como um computador, que hoje ninguém fala de computador, né? Ele veio e se integrou numa empresa as ferramentas digitais, a inteligência artificial, o chatbot, o deep learning, os dados, os próximos 10 anos, o dado vai ser a coisa mais trabalhada, porque hoje tem uma série de empresas aí que tem zilhões de dados, quer dizer, mas os dados, a existência dos dados, e aqui nós estamos especialistas, não resolve coisa nenhuma, né? O negócio é você integrar e usar esses dados, certo? Então, é isso, tá, pessoal? A gente acha que vive um momento muito gostoso, certo? Para quem gosta de mudanças, para quem gosta de não ter monotonia, não é? E quem consegue passar isso tudo, certamente ele vai usufruir disso tudo e vai ficar muito satisfeito. E todo mundo pode fazer isso. O problema é colocar na cabeça dos líderes de que isso é necessário, imprescindível, e que esses líderes consigam motivar as suas equipes e as pessoas para isso. Muito obrigado.